Momento Insight. A luz da palavra com Gustavo Reis. Insight na língua inglesa é definido como a capacidade de entender verdades escondidas. No Momento Insight de hoje iremos falar a respeito de Sete e seu nascimento. Iremos desvendar as verdades escondidas sobre Sete. Vamos abrir a palavra de Deus para desvendarmos o insight à luz da palavra que está em Gênesis 4, versículo 25. Vamos ler. E tomou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Até aqui. Vamos então desvendar o que está por trás destes versículos. Vamos revelar a verdade escondida à luz da palavra. Sete, em hebraico, significa pôr, colocar, substituto, posto em lugar de outro, compensação. Para desvendarmos as verdades escondidas por detrás destas palavras, precisamos nos atentar a este versículo especificamente, de número 25, que diz assim: E tomou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Adão, em hebraico, significa ser humano. Eva, em hebraico, significa vida. Sete, em hebraico, significa substituto. Caim, em hebraico, significa possessão. Abel, em hebraico, significa filho, herdeiro. Ou seja, meus irmãos, e tomou Adão, o ser humano, a conhecer a sua mulher, que era Eva. Eva é vida, vida é Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o ser humano tornou a conhecer a Jesus Cristo de Nazaré. E quando nós tornamos a conhecer a Jesus Cristo de Nazaré, nós então temos um filho, e esse filho é Sete. Sete é substituto. Então quando nós, os seres humanos, conhecemos a Jesus Cristo de Nazaré, nós nos tornamos substitutos de Jesus Cristo de Nazaré. Porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel. Ou seja, Abel em hebraico significa filho, herdeiro. Então no lugar do filho, do herdeiro, Deus deu outra semente, que é Sete. Ou seja, nós, os substitutos de Jesus Cristo de Nazaré. Ok? Por quê? Porque Caim matou a Abel. Ou seja, Caim, ou possessão, o possuído, matou Abel, o filho, o herdeiro. E o que aconteceu com Jesus Cristo de Nazaré? Ele foi crucificado, ele foi morto pelo seu povo. Aqueles que estavam possuídos pelo mal mataram a Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, quando isso aconteceu, então Deus gerou substitutos a Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero que vocês entendam com atenção isso, porque está na palavra de Deus. João 20, versículo 21 diz, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. Ou seja, Jesus Cristo de Nazaré dizendo aos seus discípulos que assim como Deus enviou a ele passou a enviar a nós, os discípulos de Jesus. Em 1 Pedro 2, versículo 21 diz, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisaduras. Ou seja, meus irmãos, nós fomos chamados, assim como Cristo padeceu, nós fomos chamados para padecer como Cristo, nós fomos chamados para seguir as pisaduras de Cristo, seguir o exemplo de Jesus Cristo de Nazaré, sermos substitutos de Jesus Cristo de Nazaré. Em Efésios 5, versículo 21 diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ou seja, nós temos que ser imitadores de Jesus, imitadores de Deus. Em 1 Coríntios 11, versículo 1 diz, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Em Lucas 14, 27 diz, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim não pode ser meu discípulo. Ou seja, aqui Deus deixa em sua palavra a comissão de que nós temos que levar a nossa cruz, nós temos que carregar a nossa cruz, nós temos que negar a nós mesmos, nós temos que passarmos a sermos como Cristos. A palavra de Deus diz que Deus, ele quer muitos filhos iguais a Jesus. A palavra de Deus diz que nós devemos ser formados à imagem de Cristo. A palavra de Deus diz que nós temos que atingir a varonilidade de Cristo. Em João 14, 12 diz, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ou seja, Jesus estava dizendo que aquele que
cresce nele faria obras iguais ou maiores às dele, porque ele estava indo embora, estava indo para o Pai, ou seja, porque ele havia morrido, ressuscitado, ou seja, ele foi morto, assim como Caim matou a Abel, assim como os possuídos mataram o filho, o herdeiro. Jesus, ele foi morto, mas ele ressuscitou e foi ao Pai, e ele deixou esta palavra dizendo que se nós crêssemos nele, nós seríamos como ele, nós substituiríamos ele nas obras, no poder, fazendo obras iguais ou maiores que eles. Marcos 16:15 diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Deus nos comissionou a fazer o que ele fazia, a substituí-lo, a pregar o evangelho a toda criatura. Em Mateus 10:8 diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então aqui Jesus estava deixando bem claro que ele estava nos comissionando para sermos substitutos dele, para então fazermos o que? Limparmos os leprosos, ressuscitarmos os mortos, expulsarmos os demônios, assim como de graça nós recebêssemos esse poder, esta vida, esta salvação, de graça nós deveríamos dar. No versículo 26 diz assim: e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então entendemos que Sete em hebraico é substituto. Então o que está dizendo aqui é que o substituto gerou um filho, e esse filho é Enos, é homem. Então começou a invocar o nome do Senhor. Então quando nós entendemos que nós não podemos gerar nada além do que homens, que nós não somos Deus como Jesus foi, mas ele nos comissionou a fazer a sua obra, e nós começamos então a invocar o nome do Senhor, então nós podemos fazer esta obra, então nós podemos ser substitutos de Deus, quando nós entendemos que nós, os substitutos, não somos nada. Nós somos apenas homens, nós conseguimos gerar apenas homens, e que o poder vem somente de Deus. Em 2 Coríntios 12:9 diz: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, ou seja, quando nós entendemos que a graça vem de Deus, o poder vem de Deus, o favor não merecido vem de Deus, é Ele que opera tudo. Quando nós entendemos que quando nós somos fracos, quando nós entendemos que nós somos homens, que nós não podemos gerar nada a não ser algo normal, algo natural, e que tudo vem de Deus, então de boa vontade o poder de Cristo opera através de nós, quando nós então invocamos o nome do Senhor. Seja um substituto de Cristo, opere os milagres de Deus, invocando o nome do Senhor. Receba o Momento Insight de hoje, a verdade escondida em Sete e no seu nascimento. É isso aí, até o próximo Momento Insight, fiquem com Deus.